professor, aprender a fazer leituras em mapas, infográficos ou imagens que nós reparamos no nosso dia a dia, seja em jornais, sejam revistas ou até mesmo nas redes sociais, na internet. Bom, o que é infográfico? A leitura não é uma habilidade neutra e uniforme que, uma vez aprendida, é aplicada nos mais diversos contextos. Cada texto tem características específicas que variam de acordo com a situação comunicativa, o gênero do discurso, o contexto em que é produzido e circula e etc. Por isso, é interessante aprender, saber ler diferentes textos com objetivos variados. Por exemplo, nas várias disciplinas escolares, as leituras requisitadas também são diversas e exigem que conhecimentos diferentes sejam mobilizados pelo leitor para construir os sentidos do texto, para entender e compreender melhor. Para nos auxiliar a ler e interpretar, usaremos o infográfico. Então vamos lá ver. Qual é o conceito de infográfico? Infográfico é um conteúdo explicativo que une informações verbais e visuais, transmitindo dados e conceitos de forma fácil. Isso garante entendimento do leitor, mesmo em temas complexos. Infografias costumam conter textos, ilustrações, gráficos, sons, ícones e outros tipos de mídia em sua produção. Nesta atividade, temos como principal objetivo trabalhar a leitura nos diversos componentes curriculares, disciplinas, matérias, ressaltando as características dos textos científicos, principalmente as relações entre imagem, símbolo, palavra e realidade. Então, como a gente escolheu falar sobre isso, o que eu gostaria de deixar claro para vocês? A primeira coisa é imagem, símbolo, palavra e realidade. Quando eu vou trabalhar um infográfico, nós vamos já estar olhando o que significa. Por exemplo, em qualquer lugar do mundo, se olhar uma placa de trânsito vermelha, mesmo que eu não saiba ler, esteja escrito pare ou stop, não saiba inglês, o vermelho já é uma linguagem universal para parar. Uma pomba branca significa paz. Então nós temos alguns ícones, símbolos, que ao vermos, nós já temos toda uma carga de mensagem sobre ele, o que nos facilita a interpretação, o entendimento. E por isso, vamos utilizar aqui algumas ferramentas da arte, quando a gente aprende arte na escola, da matemática, da língua portuguesa, da geografia, da história para entender. Então, olha só o que está aqui, ó. Inicialmente, você poderá anotar a grande quantidade de informações que estão contidas no infográfico, como as imagens, mapas, tamanho dos ícones dos símbolos, o que nos indica a quantidade. Ou seja, quanto maior for o tamanho, maior é a quantidade. Perceba o exemplo abaixo. Então a gente procurou colocar aqui para vocês, ó, de segmento de setas, né? Então, ó, a espessura, a largura dela mostra a maior quantidade. A mesma coisa quando nós temos circunferências. Então, aqui do menor para o maior. E a questão das cores, que eu acho muito legal também, porque no mapa ou num diagrama que a gente vai dar uma olhadinha, então pelas cores a gente percebe também. Aqui está aqui um diagrama chamado diagrama de pizza, né? Com as porcentagens. Aqui um diagrama de barras, aqui de triângulo e aqui porcentagem. Isso vai nos facilitar muito. Aí eu escolhi um infográfico aqui sobre migrações para a gente entender como todas essas coisas juntas, né, essas outras disciplinas, podem nos auxiliar. Quer ver? Olha só. Vou diminuir aqui para poder caber na tela toda. Então aqui, ó, quando a gente vai falar de migrações, aqui eu estou como se eu tivesse um livro, né, página dupla do livro. Eu tenho um mapa mundi, de uma outra forma. Olha que legal, a pessoa colocou uma mala aqui, né, mostrando para mim a questão de viagem. Mala nos remete a viagem. Eu também tenho o sentido do fluxo, ou seja, de que lado para que lado vai. Aqui, ó, vejo uma mulher, né, por causa do rabo de cavalo aqui. Aqui o rapaz puxando
maleta, crianças. E aqui eu tenho, como tinha dito para vocês, olha, aqui um outro tipo de gráfico, aqui o de pizza, está dentro de uma máquina fotográfica que vai falar sobre turismo, e aqui também representação em barras. Então, tudo isso me facilita. As cores também me ajudam a entender melhor, compreender melhor. Vou só aumentar um pouquinho aqui para a gente ter uma ideia. Perdão, pessoal, começou o frio aqui, né? Então, já as cores me ajudam. Ó. Onde os imigrantes internacionais vivem. Então, está mostrando a quantidade onde eles vivem. Aí visa aqui a origem. Então, pelas duas cores, eu vou perceber no mapa. Aqui, ó. Né? De onde eles vêm e onde eles vivem. Principais destinos migrantes, para onde eles estão indo. E aqui, migrantes, milhões de população em principais países do mundo. E aqui a questão dos refugiados, né? Dizendo aqui, ó. Outro detalhe que eu posso observar aqui, só algumas coisas. Eu gosto muito de pensar assim, por que isso? Por que aquilo? Então, note comigo aqui. Eu tenho de 2000 para 2005 uma diminuição, a partir de 2005 sobe e 2012, 2013 sobe rapidamente, vertiginosamente. Por quê? Por que que eu tenho esse aumento principalmente aqui? Eis a pergunta. E se eu for fazer uma pesquisa, vou reparar que a partir de 2013, 2014, eu tenho muitos mais conflitos no mundo. Inclusive a própria guerra da Síria, ali no Oriente Médio, no continente africano, vários confrontos que nós estamos tendo lá. Então isso vai mostrar para mim por que eu tenho mais refugiados no mundo. Ok? Observação aqui do lado, a questão da máquina fotográfica, olha que interessante, né? Lembra o turismo e aqui mostrando, né, por que as pessoas viajam, né? Viajam. Então tá aqui, ó, por causa do lazer, 53%, quase mais da metade, né? Saúde, religião. Como é assim religião? Pode ser uma peregrinação, negócios e profissão, e não especificados, apenas 7%. Vou fazer uma pausa. Então agora vamos dar uma olhadinha, pessoal, com outros tipos de mapa. Aí eu também peguei aqui alguns diversos mapas aqui. Aqui do Brasil. Aqui eu reparo uma pirâmide. Como é que eu posso fazer uma leitura aqui? Ó? Aqui, lado o azul, homens, do lado de cá, mulheres. Geralmente as pirâmides são dessa forma. E no meio eu tenho a quantidade de idade, a idade, a faixa etária, né? E aqui embaixo eu vou ter a quantidade em milhões. Então, muito legal. Esse tipo de configuração, triângulo, né, me lembra, me remete a país não muito desenvolvido, não muito industrializado, países pobres também. E aí o Brasil tem feito essa mudança. O que eu acho bom pegar daqui, né, que nós temos aqui de 10 em 10 anos, é reparar, por exemplo, que essa faixa aqui, ó, de 0 a 20 anos, passado 20 anos, onde eles estão? Aqui, ó. Então, estão subindo. E aí a gente repara que a base embaixo diminuiu. Já é uma configuração de um país que está se desenvolvendo mais e tem menos pobrezas em tese. Avançando um pouco mais ainda aqui eu posso ver no Brasil, né, a questão das cores por raça. Então eu tenho branco, preto, parda. Eu acho engraçado isso, eu nunca ouvi falar cor parda, né? Mas o pessoal usa a cor parda, vou dizer o quê? Amarelo e indígena. Indígena você repara que é muito pouco no Brasil. Mas aqui faz por estado, né? Ele coloca, vamos colocar um diagrama de pizza, né? O pessoal costuma dizer muito. E aqui mostrando pra gente a quantidade seria de pessoas, 1000, né? E as cores aqui mostrando quais são as etnias que eu tenho ali, os grupos. Aqui a renda familiar,
também mostrando nos diversos estados do Brasil como é que é a renda familiar. Outra que eu achei também muito interessante, essa daqui do IBGE, né, que mostra o Produto Interno Bruto. Então eu posso reparar que aqui na região sul-sudeste, eu tenho a maior concentração do que é produzido no Brasil. E aqui mostrando também quais são os municípios, né, que têm maior PIB desde 2015. E aqui per capita, né, mostrando também os lugares 2012. Desigualdade. Aqui é o IDH no mundo e aqui dos BRICS, né? BRICS é Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa. Por isso tem o S aqui, é de África do Sul. E aqui mostrando, repare, né? Interessante isso. São Paulo, 0,814. Seria, não retrata a realidade, mas é uma estatística, né? Que a gente pode utilizar. Que eu tenho várias áreas aí de pobreza também. E a cidade de Santos, ela está bem entre as cidades assim do Brasil que estão melhores em termos de IDH-M. Outra coisa que eu acho legal também ver aqui a questão do... Aqui mistura tudo, né? Mistura o mapa do Brasil, mostra que está aumentando a longevidade. Uma pergunta que eu posso fazer, por que está aumentando a longevidade? Puxa aí, tá vendo como aumentou a quantidade? Foi para 75,5 depois de perto dos 2 anos de 2010? Então, a gente pode associar esse aumento que acontece aqui, pessoal, está aumentando aqui, associar a quê? Eu posso colocar aqui saúde. Melhores condições de saúde, no geral, melhor saneamento básico, ou seja, água tratada, esgoto tratado. Então, quantas informações eu tenho associadas, por isso também preciso ter um conhecimento prévio, quando a gente vai tratar de interpretar esses fenômenos. Aqui, é muito legal também que eu gostei desse aqui, a vida dos brasileiros, mostrando que vem crescendo, a esperança de vida nos lugares. Eu até posso fazer uma enquete aqui, né, perguntar por que que em alguns lugares essa esperança de vida é menor. Então, você, se for pesquisar, você vai ver que está faltando infraestrutura, água tratada de esgoto, não tem muitos médicos, ou é um lugar não muito desenvolvido. São associações fáceis de fazer e que realmente vão nos dar uma assertiva no que a gente está buscando. Aqui mistura bastante, né? Tábuas da mortalidade. Então aqui até por pessoas, né, por gênero, a mortalidade infantil, que são aqui no texto da língua portuguesa para falar sobre aposentadoria. Aqui, ó, probabilidades, morte de homens e mulheres de acordo com a idade. Aos 22 anos, em 2010, os homens tinham em risco 4 vezes e meio a mais do que a mulher. Já em 2000, o homem tinha risco apenas de 4 vezes maior que a mulher. E a tábua de vida também mostrando aqui por sexo e alguns lugares, expectativa de vida em anos, né? Distrito Federal maior, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Alagoas. Pelo mundo, aqui interessante, Japão, Islândia, França, Canadá e o Brasil é o 19º. Despesas familiares, é interessante, né, que o presidente esquece, mas eu achei legal também colocar isso daqui. A gente colocou a mesma coisa, né, pessoas morando abaixo da linha da pobreza. Quanto mais escuro, mais intensa for a cor, pessoal, isso significa que é maior também. Então, esqueci de falar isso anteriormente. Então, aqui você repara, de novo, Sudeste aqui, São Paulo e Sul, menos que 15%. E aqui no Norte ainda é grande, né? Onde são gastos os rendimentos da família? 18% aqui, ó, sendo gasto, é que eu estou aqui na frente, gasto outros, né? 16% transporte. Então, mostra bastante os detalhes aqui. Ok, pessoal? Sucesso para vocês, tudo de bom e a gente para por aqui. Valeu!